Olá, tudo bem com você? Nova meta, 10 mil inscritos. Obrigado a você por sua participação, por gostar de história e por dar relevância às que passam por aqui. Alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, conta o nosso esforço pela boa luta. Compartilhe nosso conteúdo. Juntos vamos atingir esta meta. 10 mil inscritos está logo ali. E para isso, curta mais um dedinho de prosa. Meu nome é Ronaldo Venâncio. Nasceu onde, Ronaldo? Eu nasci no Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro, carioca da gema. Carioca da Gema. Eu nasci num bairro chamado Engenho Novo. Engenho Novo. E uma maternidade, até interessante o nome, era a Maternidade da Mãe Pobre. Era uma maternidade do município, né, que atendia todas as mães e aí eu nasci nessa maternidade no Rio de Janeiro. Minha família toda é de Minas Gerais. Minas Gerais. É, de Ponte Nova. Ah, tá vendo? Você não foge ao estigma de Rio Grande. Não, porque quando eu vim do Rio de Janeiro com 2, 3 anos, fui para Ponte Nova, de lá com 4 anos para Rio Grande da Serra. Para Rio Grande da Serra. Estou aqui até hoje. E eu acho que só vou daqui. Quantos anos você veio? 9? Eu cheguei aqui quando eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. Não posso dizer que nós sejamos contemporâneos, não, mas nós estudamos no ginásio e eu na sexta e você na oitava. Isso, mais ou menos isso aí. Para ninguém falar a idade de ninguém. Para ninguém. Vamos ficar no estudo aí do ginásio e tá tudo certo. Então você é um cara que viveu os principais momentos da cidade, da década de 70, 70 até agora. Sim. Você tá assistindo, tá participando. Sim, eu fui criado ali praticamente no Monte Alegre. Monte Alegre. Morei 20 anos no Monte Alegre. Você é um dos primeiros moradores do Monte Alegre, não é? Não, já tinha bastante gente. Já tinha? Nós chegamos no Monte Alegre. Já tinha umas famílias ali já tradicionais. Depois foi chegando as pessoas. E minha memória também não é tão ativa. Não vai até essa época aí, né? Mas eu lembro que já era bem povoado ali no Monte Alegre. Sim. Não era, né? Eu lembro que naquela época só tinha iluminação na Avenida Dom Pedro, que vinha lá do Largo da Independência até a prefeitura, depois ia até a casa do Ricardo Castellucci, que é ali naquele casarão. No Castellucci ali. Ali tinham 2 casarões, num lado de frente ao do Ricardo, e foi derrubado com o tempo, ruiu e perdeu. Eu sonho que o Castellucci seja nosso museu, né? Esperança vã que eu tenho. E ali onde é o ponto de táxi era a feira. A feira do Rio Grande. Então o Rio Grande era muito assim, sem nada. Não tinha era um nada. Vilarejo. Um povoado, né? Povoado. E tem até os detalhes aí das divisas que complicou bastante a vida política e administrativa de Rio Grande da Serra. Né? As divisas que prejudicou muito o Rio Grande. Né? Você é de uma família de quantos irmãos? Só tenho uma irmã. Você e uma irmã. Família pequena. Sorte seu pai, né? Que beleza. Só que meu pai, eu gostaria de ter mais irmãos, né? Gostaria, eu acho que... eu tive 9, não queira não, é complicado. Nem tanto, né? Nem tanto. Queria ter mais irmãos, mas nem tanto. Eu acho que 9 é muito, né? A sua formação aqui, eu já falei que a gente se cruzou a primeira vez aqui na escola da José Pissoni, da Vila Lopes. Eu estudei, na verdade, eu estudei no Cassiano Ricardo, estudei no Pisoni, estudei no Humberto de Campos. Nossa! No Felício Laurito. Sim. E fiz a faculdade na Faculdade das Américas, que é patrocinadora do Palmeiras. Graças a Deus, quando eu saí... Meu Deus do céu. Graças a Deus, quando eu me formei, que é aí que eles resolveram patrocinar o Palmeiras. Senão não ficaria. Não ficaria. Que isso? Brincadeira. Os palmeirenses que me perdoem aí. Não, normal. Então, essa formação sua aqui eu me lembro de você, eu até em off eu conversei com você sobre isso, é que a primeira relação que eu tive com você, mais sorte, que nós somos
concorrentes na escola, Sim. porque tinha o jornal. Tinha. Você fez um jornal chamado Sim. A Trombeta, se eu não me engano. Trombeta. E eu fiz um outro jornal que nem compensa falar o nome, mas... Qual que era? Fala. Eu não lembro do nome do seu. Era o Socialista. Socialista, olha só. Agora vão me acabar comigo. Agora. Vamos acabar com você. Mas você vê, e eram bem diferentes as linhas temáticas, um Sim. tinha um foco mais social, mais pro... Sim. E o outro era mais radical um pouquinho, né? Já tecia umas críticas assim da escola. Naquela época tinha muita greve, né? Você lembra, Ronaldo? Sim, mas isso sempre foi. Eu acho que todas as escolas e todas as pessoas elas deveriam participar mais desse tipo de ação, né? Porque isso leva ao cara se socializar com tudo, né? Eu Sim. acho que o cara começa a participar da política, mesmo não gostando, ele começa a se inteirar, ele começa a participar. E isso é crescimento, né? Eu acho que. Sim. E eu, no tocante às greves que você colocou aí, que eu nunca fui a favor de greve, Sim. mas eu acho que naquela época tinha muita mesmo. Foi numa época principalmente final dos professores. Da ditadura, que ali já aproveitou aquele movimento e todo mundo já começou a se revolucionar através da voz, né? Que eu acho que é a principal arma da pessoa que quer mudança é a voz, né? Então as pessoas começaram a se manifestar, né? E exigir o seu direito, né? Eu acho que isso é muito importante até muito hoje, importante. Né? Uma das coisas que o jornal me proporcionou foi ser expulso da escola. Eu fui expulso, fiquei uma semana em casa e tive que voltar porque meu pai não admitiu isso. E o nome da diretora era Dona Élide. Você lembra da Dona Élide? Adorava você, né? E o seu grupo da oitava série. A gente tinha um grupo lá que... Posso falar os nomes aqui? Por favor, Cacau. Eu lembro do Cacau, ia te perguntar do Cacau. Era eu, Cacau, o Gordo Guerra, o Juca Bala, que acho que você não deve lembrar dele, o falecido Adenilton, o Juraci, que era o galego, o falecido Sidão. Tinha uma turminha da pesada. Era. E aí, às vezes a gente não queria estudar, ia lá e afrouxava a lâmpada. Sim. Depois, mais radical, a gente foi e cortou os fios lá no relógio. Com certeza. Essas coisas da adolescência que marca e que é legal, né? A gente, assim, não aconselho aos jovens, mas faz parte. Né? Mas era uma rebeldia, eu diria, se comparada com o tempo de hoje, é uma rebeldia saudável, né? Clássica, saudável, elegante, né? Não sei se eu posso dizer isso. Elegante, mas, não sei. Mas a gente não ia, sabe, tipo, vias de fato... sabe, agressão a professor, que eu acho isso horrível. Então a gente a gente fazia aquilo pelo bel prazer da satisfação de ver o circo pegar fogo, no bom sentido, né? E era isso, cara. E o mundo era bem menor, né, cara? O mundo era as nossas vilas, né? O nosso mundo se resumia nos bairros, que nem você falou, nossas vilas, né? Eu lembro que eu não tinha esse negócio, vou pra São Paulo, eu era bem reservado, sabe, cara? E eu curtia os bailinhos de garagem. Que tinha muito. Né? Que tinha muito. A gente ia nos bairros, às vezes a gente tinha que tomar um cuidado, porque você ia no bairro vizinho, você corria o risco dos caras não gostar e querer pôr você pra correr. Mas a gente sempre foi assim, bem... sempre foi amigo, né? Sempre conseguia passar uma boa impressão e aí... Eu convidei e tive a presença aqui no canal da Jussara, professora Jussara, mas a Jussara Xavier para nós, que sempre foi um sonho, né, da gente, eu vou namorar a Jussara. Nossa, e parecia muito... Eu falei isso para ela, ela não acreditou, disse que nunca sentiu isso, nunca viu. Eu falo, Jussara, pelo amor de Deus. Mas o teu grupo era muito assim, né? Era muito ligado nessas... Ribeirão Pires Futebol Clube, iam lá nos bailes à noite. Andorinhas. Aí já começa uma fase pós-adolescente, você começa
a frequentar, tinha o Andorinha, tinha o Ribeirão, tinha as Domingueiras, As né, Domingueiras. todo mundo lembra dessa época dos anos 80, todo mundo lembra das Domingueiras clássicas do Ribeirão. Sim. E o Andorinha, o carnaval no Andorinha era maravilhoso. Depois veio uns outros clubes lá que eu esqueci o nome, que eu não me recordo, os antigos devem recordar aí. Poloni, né? Poloni não. Não, era uma... Paradise. Paradise, isso, Paradise. E essa época era isso, cara. A gente jogava futebol no campinho, ia nos bailinhos, depois começamos a ter, tipo assim, opa, tô livre, tô indo pra Ribeirão Pires. Ribeirão Pires era o top da galáxia. Tô tendo um avanço de hoje eu já sou homem, tô indo pra Ribeirão Pires. Opa, é verdade. Então eu acho que isso aí era muito legal, né? A gente recorda com bastante carinho sobre isso. Eu lembrei aqui da efervescência, mas lembrei também do jornal, que você já fazia essa coisa de ser um pouco elitizado, né? Ter a elite, de pensar. E você desse grupo era assim, mais ou menos assim, não era? Era você mais... Eu lembro que, eu acho que você já não está, ou você tinha, não lembro se você, acho que era antes de você, nós tínhamos, a gente tinha a turma da bagunça, a gente era bagunceiro no Colégio Pisoni. E tinha a Beth mora na Vila Lopes Alta, por aqui Eu conheço a Beth, mas não da escola. Não da escola. E a Beth era a pessoa perfeita, era a aluna perfeita, educada, enfim, fina, super elegante, charmosa, enfim. E a gente era a turma da bagunça. Aí foram fazer aquele... nas escolas tem... eu esqueci, é um grupo que cuida dos eventos da escola, tal. Tem um nome específico, eu esqueci agora. Grêmio Estudantil. E aí, ela montou uma chapa. E aí falaram para ela, vamos pôr o Ronaldo. E ela falou, não, Ronaldo não. É um bagunceiro, pô, é um bagunceiro. Aí falaram para mim, eu falei, então vamos montar uma chapa. Beleza, vamos montar uma chapa. Aí, o que acontecia? A gente começou a campanha, eu entrava nas salas e conversava. E aí, cara, comecei a falar com as pessoas, comecei a colocar o meu lado sério, que a gente tinha vontade de fazer, tudo. E nós ganhamos. E ela desacreditou, ela chegou, a minha amiga, tudo. E ela falou, poxa, você ganhou. Eu falei, ganhei e tal. Ela falou, poxa, você fez uma campanha legal. Você conversou, falou bem, falou o que precisava. E acabou que nós não fizemos nada. Foi um prêmio que não fez nada. Não fazia nada. Porque a gente, era tudo bagunceiro. E aí começou a despontar uma veia política. Eu achei que, poxa, legal e tal. Entendi, que legal. E aí eu fui ajudar o William Ramos, que era candidato a vereador. O irmão dele, falecido já, o Michel, me chamou e falou, vamos lá, vamos ajudar e tal. E falou, vamos lá, vamos pedir voto pro William. E aí começamos, e daí foi embora. O William era vizinho seu, morava... Era do Monte Alegre, ele morava ali no Monte Alegre e a gente era vizinho. E aí ele falou, ele vai ser candidato a vereador. Eu falei, nossa, um cara que eu conheço vai ser vereador. Aquilo pra mim era o top da galáxia. Top, né? Eu falei, poxa, vereador, eu era um jovem ainda, acho que eu devia ter uns 18, 19 anos. Eu falei, caramba, vou ajudar o cara. E elegemos ele virou vereador. E depois, consequentemente, virou prefeito. A faculdade veio depois? A faculdade foi recente. Eu sempre falo que eu fiz errado a minha vida inteira, aí depois de velho eu fui fazer direito. Boa. E aí eu me formei em 2020, parece. Me formei. E comecei a fazer também uma faculdade de marketing político, mas não terminei. Não terminei. E faltou recursos e tal, antes da faculdade de Direito. É bom dizer que nessa época aí, a época que a gente estava citando aqui, tudo era muito difícil. Muito difícil. As possibilidades eram raras, assim. Naquela época, só para você ter uma ideia, para você entrar numa faculdade, você tinha que fazer um vestibulinho. Um vestibulinho, né? Você tinha que fazer e porque a competição era muito acirrada. Tinha uma prova, e aí tinha classificação. Hoje não, hoje você passa na faculdade, o cara joga um laço e traz você e fala, tá aqui, vamos embora. Né? E naquela época já era mais difícil. Tudo era mais difícil, né? Tudo mais difícil. Tudo era mais difícil. Hoje, com a questão da tecnologia, tudo isso foi mudando. Então, eu acho que nos últimos 100 anos, cara,
houve um avanço muito grande na tecnologia, né? Enorme, né? Nos últimos 100 anos. Eu acho. Aí você está levando aí até para eu acho. Industrial lá, isso, Revolução Industrial. Isso, eu acho que nos últimos 100 anos a tecnologia deu um... né? Decolou, opa. Eu acho que hoje nós podemos dizer que nós somos privilegiados. Eu diria que nas últimas 3 décadas a tecnologia deu um disparo aí, da forma que nós conhecemos. Eu falo os últimos 100 anos, que você falar aí do telefone... Não é? Cara, é um negócio louco. O cara tá no Japão e liga pra você na hora, você... Né? Aí, os últimos quantos anos? Quanto tempo você falou? Os últimos? 3 décadas. 3 décadas. As últimas 3 décadas, ela não avançou, ela tomou uma coisa rumo que, né? Hoje você, cara, tudo é incrível. Você pensar, eu trabalhava com uma gráfica, eu tinha uma gráfica, cara, e eu ia no cara e fazia, isso nos anos 80, e eu fazia a prova, o cara, por exemplo, o cara queria um cartão de visita. Como é que você quer? Assim, 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 beleza. Ia lá, fazia a prova, tinha que voltar no cara para mostrar a prova pro cara. Chegava lá, o cara falava, não, muda aqui. Volta, eu lá, faço, levo pro cara. Hoje não, hoje com o celular você já faz a prova, já faz tudo, 10 minutos tá pronto. O cara falou, legal, muda aqui, acabou, né? Sim. Então é uma coisa assim absurda, né? Absurda. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e o cara falou para mim assim, olha, eu vou te mostrar uma coisa. Vem cá, uma coisa que você vai ficar doido. Eu falei, tá bom. Não, uma coisa pra ficar doido, né? É difícil, né? Aí o cara chegou lá, falou pro cara, ligou pro cara, pegou o telefone, ligou pro cara. Falou assim, o Ronaldo tá aqui, manda uma mensagem falando, Ronaldo, você é um bobo. Aí o cara foi, eu tô lá, falei. Daqui a pouco mais vem lá numa maquininha, lá, saiu o papel fax. Eu vi aquilo, eu falei, rapaz, como é que pode um fax, né? Caramba, o que é isso? Eu não sabia nem o que era. O cara me explicou e tal. Fui pra casa com aquilo na cabeça. Falei, caramba, Nossa rapaz, senhora, fax, né? Que tecnologia, né? Hoje em dia tá no celular, que nem você que nem a gente tava falando agora. Então as coisas foram avançando, né? Você passa do vinil pro CD, né? Isso foi rápido demais. Do CD pro pendrive. Isso. Do pendrive hoje tem um monte de coisas aí. Hoje é dados, né? Virou dados mesmo, tudo em nuvem. E lá se vai. E nós falávamos aqui de uma época, eu assisto muito vídeo pelo YouTube, tem um vídeo no YouTube que me chamou a atenção, né? As 5 tecnologias do Star Trek, que era da nossa época, não sei se você lembra, eu ficava louco para assistir Star Trek, ficava esperando a semana inteira para assistir Star Trek. Então tem 5 evoluções do Star Trek, que era a série lá de 1970, 1960, que hoje já são coisas velhas, já são ultrapassadas. O celular já está sendo ultrapassado, o transporte, que o transporte também já está ultrapassado, a impressão 3D, que já está aí, já está sendo funcional, e uma série de coisas aí que a gente vai falando, não é? E assim, tem umas coisas que você fala, pô, eu lembro que eu trabalhei de office boy, e o cara me dava parecia uma bíblia, um guia. Guia 4 rodas. Guia 4 rodas. Cara, pra quem não sabe, quem é mais jovem, que não sabe o que é. Era um calhamaço, assim, parecia uma bíblia, né? Você pegava o nome da rua, você ia lá no nome da rua, pegava o número, voltava lá atrás que tinha um mapa, né? Sim. Pra procurar a rua pra sair. Hoje em dia tem o Waze, pô. Tem uma porrada. Então, quer dizer, você GPS, aqui, né? Você coloca aqui, o cara vai te dando em tempo real. Olha, a rua tal, não sei o quê. É um absurdo, né? Se você for parar para analisar, a garotada do jovem hoje não tem nem noção disso, da importância disso, porque não viveu o passado. Sim. Né? Então E é uma coisa que você fala, caramba, que coisa legal, né? É interessante você acompanhar isso, né? Essa evolução. Nós temos muitos medos, como ChatGPT, inteligência artificial. Nós que somos mais velhos temos muito medo, mas eu principalmente que mexo com isso, eu não tenho medo nenhum. Eu acho que ele vai ser ultrapassado daqui a pouco. Daqui a pouco já passou, já é outra coisa. Tudo que você falar, olha, tem uma novidade. Pô, legal. Uma novidade tecnológica. Espera um pouquinho que daqui a pouco ela está superada. Sim. Porque o avanço é muito, né? Muito rápido, né? Muito rápido, né? Sim. Bacana, cara. E tem uma frase aqui para a gente tentar fechar esse laço desse assunto, que é uma frase do Einstein, lá em 1968, quando ele
foi liberado para soltar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em que, depois de ver a destruição, ele chorou pra caramba e falou: nós, seres humanos, ultrapassamos, a tecnologia ultrapassou muito a humanidade. Sim. Nós temos que repensar, né? Sim. E nós não repensamos até agora. Até né? agora. eu acho, dentro disso que você está falando, se você pegar, não sei se tem muito a ver, não é? Na tecnologia, eu digo o ser humano em si, né? Sim. O ser humano que precisa olhar para dentro e não olha, não consegue olhar, não tem tempo para olhar para dentro dele e rever conceitos e rever as coisas erradas que ele insiste em achar que é certo e não muda, né? Porque muitas vezes eu posso ter uma opinião de um assunto e está completamente errado. Sim. E você me provar que eu estou errado, a minha convicção. E eu tenho que mudar. Eu tenho que falar: opa, peraí, daqui para frente eu já vou pensar diferente porque eu estou errado. Sim. E dentro disso, eu até falei para você outro dia, que há 2 anos, nós estamos em 2 anos, né? 2 anos atrás, a pandemia, né? Sim. Nós não poderíamos dar um abraço no vizinho, nós não conseguíamos apertar a mão de um amigo. Entendi. A gente não podia. Se sua mãe ou seu pai morasse em outro local, você não podia ir lá visitá-los. Você não podia ir lá dar um abraço, dar um beijo, né? Você ia no supermercado, você voltava, você tomava um banho de álcool gel. Sim. Né, com medo. É terrível. E dentro disso, quando você para e pensa nisso, você fala assim: caramba, quando isso acabar, eu lembro que eu ficava numa laje e na minha casa no terraço, e eu ficava olhando aquilo tudo e falava: meu Deus, quando acabar as pessoas vão sair se abraçando que nem loucos, como se tivesse nascido novamente. E hoje em dia, completamente o contrário, as pessoas parece que saíram mais revoltados com tudo isso. Qualquer coisinha no trânsito, o cara tira o revólver, mata, dá tiro, briga, vai para a via de fato. Sabe? Então eu acho que dentro dessa conversa que você acabou de falar, eu acho que o ser humano precisa primeiro cuidar dele, né? Sim. Que tem muita gente que precisa ser cuidado. Sim. Mas esse cuidado não é um médico, não, sabe? É ele olhar para dentro, ele rever conceitos. É a questão da educação que a gente fala, né? Exatamente. É ele parar para analisar onde está errado, pedir perdão, né? Dizer: olha, eu errei, desculpa, eu preciso pedir desculpa, eu preciso sentar com você e dizer o quanto eu errei. Sim. Né? Então isso é difícil no ser humano. Né? Não, muito difícil. Aliás, o Einstein estava certo exatamente nisso. Exatamente. A nossa tecnologia, ela é estupenda, nos leva a muitos lugares que nós não sabemos nem onde são. Exatamente. Então fica terrível. Você falou da pandemia, mas eu diria que o grande avanço que nós tivemos, um pouquinho antes da pandemia, mas depois da pandemia e na pandemia em si, foi um retrocesso, né? O avanço foi um retrocesso. O avanço foi um retrocesso, não é? Exatamente. A negação exagerada de tudo e de todos, da história, da doença, dos meios que nós conseguimos, que era a vacina, tudo negação. Tudo negação. As pessoas parece que não entenderam o efeito de tudo isso, né? Parece que não ficou ao léu. A negação, exatamente, você colocou bem isso. Foi o grande avanço que nós tivemos na sociedade do mundo, mas principalmente aqui no Brasil. No Brasil eu acho que mais ainda, né? Sim. Eu acho que no Brasil as pessoas parecem, não sei, eu nunca morei fora do país. Sim. Mas parece que no Brasil as coisas parece que demoram mais para as pessoas entenderem, né? Para as pessoas absorverem, né? Para as pessoas vivenciar, né? De uma maneira ampla, né, de enxergar. Parece que é mais difícil no Brasil, né? Não sei se é por causa da cultura. Nosso país é um país... Você não está sendo um pouquinho rígido demais com o Brasil? Eu acho que já não. Que essa cultura do negacionismo não surgiu no Brasil, não é uma obra do Bolsonaro. O Bolsonaro não é tão inteligente para tanto, né? Não. É uma esquerda que está no mundo, que essa esquerda começou pela Europa, invadiu a França, invadiu... a primeira-ministra italiana agora é da extrema-direita e foi para os Estados Unidos, onde a gente achou que nunca chegaria. Sim. E chegou com o Trump. O Trump deu ares aí astronômicos. Sim. Criou seguidores, uma grande parte da elite americana segue o Trump fielmente.
com tendências muito hipócritas, que eu diria, né? Que a direita tem umas coisas muito hipócritas. Muito. Isso. Negar que tem que dividir para crescer, negar que o caminho do liberalismo é o melhor caminho, que o direito ao ser humano, o direito à vida é fundamental. Esses princípios tão fundamentais do ser humano, da Carta dos Direitos Humanos, eles começaram a negar e chegou aqui no Brasil com uma violência terrível, né? Sim. Aí sim, então, pela história do país. Mas né? Mas eu não acho que eu estou sendo radical com o país, porque é isso, cara. As pessoas, elas... Primeiro que eu acho que nós somos um bairro dos americanos. Tudo é ser copiado. Todo brasileiro quer copiar do americano. Segundo, eu acho que a nossa cultura nos leva a isso. Mas nós não queremos copiar o que dá certo ou o que... Então, mas o brasileiro copia tudo. Então o que dá errado. O cara acha bonito falar um mouse. É um rato. Você tá me entendendo? Então, eu não sei se eu estou sendo radical, cara. Sim. Mas eu acho que nós temos que ser nós, brasileiros. O Brasil é um dos países mais ricos em tudo, cara. Tudo que você imaginar no Brasil, nós temos. Agora, dentro disso, voltando ao assunto, eu acho que a nossa cultura, se você for lá, cara, nós somos mal educados. Sim. Lá nos primórdios, os portugueses chegaram. O português descobriu o Brasil, cara, com um navio cheio de cara cadeieiro, que estava lá na cadeia, que colocou, vamos levar esses caras para descobrir alguma coisa, para trazer alguma coisa para nós, porque eles não têm utilidade nenhuma aqui em Portugal. E mandaram para cá e descobriram o Brasil. Naquela época os caras já chegaram negociando o espelhinho com a Índia, com a mulher do índio. Entendeu, cara? E a cultura nossa... Você vê, quando eu digo que o Brasil é sensacional, é um lugar maravilhoso para morar, pô, nós não temos nenhum tipo de vulcão, nada disso, dessas coisas, fenômenos da natureza. Nós, graças a Deus, nós não temos no Brasil. Sim. Porém, qual que é o maior problema do Brasil? O maior problema do Brasil é a corrupção, cara. O maior problema é o que estraga as pessoas, cara, é a corrupção. Tipo assim, o cara fala, se o cara lá rouba, por que eu não vou levar vantagem aqui nesse dinheirinho que é pequenininho? Mas quem rouba uma carteira rouba um banco. O delito é o mesmo. Sim. Você tá entendendo? Aí o cara... só pra você ter uma ideia, você morar no 15º andar, e o lixeiro passa todo dia lá embaixo e pega seu lixo. Você desce todo dia. Você chega lá e dá uma moedinha para ele vai subir no 15º andar e vai trazer seu lixo lá embaixo. Então, isso é uma corrupção, cara. Sim. As pessoas falam, não, corrupção é lá no Congresso, não. Corrupção pode acontecer dentro da sua casa. Aí você foi pro lado do jeitinho brasileiro. Você é também um crítico do jeitinho brasileiro? Sim, eu acho que não pode ter jeitinho brasileiro, cara. Por que você vai dar um jeitinho brasileiro se você pode fazer dentro da normalidade, dentro da lei? Eu acho isso, cara. Você pega a política, tanto a nível federal, estadual e municipal, sempre tem uma coisa que mancha. Você não está fazendo aí uma correlação um tanto quanto religiosa e fazendo essa comparação com o americano também? Você não está fazendo isso, não? Pode ser, cara, mas... Porque lá o americano é anglo-saxão, tudo dele é o preto no branco, mas a gente... Depende. Mas a gente sabe também que em toda faceta humana, toda transação, todo negócio, sempre tem a tentativa de ganho, sempre tem... E isso vai para outros lugares. Mas foi bom você falar isso, porque todos os países têm coisas erradas. Sim. Lá o americano tem preconceitos, tem racismo, tem tudo, tudo. E eu nem falei nisso, eu falei no ganho, né? Mas eu já estou tentando pôr dentro de uma situação para trazer para cá, para tentar ser mais claro, que eu acho que eu não consegui. Então, você pega... basta você olhar, a gente reclama muito das nossas leis, né? Vamos comparar então, né? A gente reclama muito do nosso Código Penal de 1940. Sim. Então, tem coisas do Código Penal, esse dia eu estava vendo lá, a pena de estelionato é em réis, reclusão e multa em réis. Sim. Nós estamos na era do real, do real, dólar, né?
Lá está inclusão. Bom, então você veja bem. Mas você acha que o conceito, aí a gente está falando de uma coisa, mas você não acha que o conceito está mais ou menos bom lá, é mais ou menos certo? Nos Estados Unidos? Não, o conceito da lei brasileira. Conceito da lei brasileira? Não, eu vou dizer agora. Porque, por favor. Porque você pegou lá na Espanha, o jogador que foi preso, sim, e ele pagou a fiança lá e está na rua. E ele cometeu um delito gravíssimo. O Daniel Alves. Isso. E então, aqui, eu nem vou falar sobre as coisas erradas da nossa lei brasileira, porque são muitas. Hoje o STF banalizou. Então, voltando ao assunto, dentro dessa comparação do americano com o brasileiro, do brasileiro copiar o americano, claro, muitas vezes é legal, eu vou no McDonald's. Tá, beleza, o lanche do McDonald's é legal, mas se você for lá comprar um hambúrguer, fazer um lanche ou ir numa hamburgueria brasileira, não é tão quanto? Não sei, de repente é uma pergunta que eu estou pondo no ar, de repente eu posso estar enganado, posso estar errado, que nem eu falei, a gente está aqui para poder corrigir os conceitos. Eu não entendi assim, mas eu acho que a conversa deveria ir para um lado do conceito, né? Eu acho que a grande dificuldade nossa é entender o conceito. Sim. É simples, é entender o conceito. Muitas vezes as leis que nós temos, e no Brasil a gente tem aqui um conceito, que é uma ideia plantada, que diz assim, essa lei não pega. Né? Não existe lugar nenhum do mundo. Não existe lugar nenhum do mundo, mas o cara diz, essa lei não pega. E até o cara que vai julgar, o juiz, ele também fala, não, mas ele fez isso aí, essa lei não pega. É a lei de você ficar no banco, na fila, não pode ficar por mais que, acho que 5 minutos, 10 minutos, não lembro. Não tem eficácia a lei, não pegou. Sim, a própria Constituição em garantir a todos os direitos a vários fatores que nós não criamos condições, somos uma sociedade pré. Sim. Nós somos uma pré-sociedade ainda. Então, e lá na Constituição está dizendo, você tem direito à educação, tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo. Você lista 10 coisas que o país não pode dar. Eu vou te falar 4, que depois eu mando você procurar em algum lugar. Tá. Segurança, educação, habitação, né? Moradia. Segurança e saúde, né? E saúde. Onde você acha? Desculpa, você pode achar, claro. Sim. Você que não acha no nosso país, mas com qualidade. Com qualidade. Então, essa coisa da qualidade, eu vou citar a saúde aqui, porque é um dos grandes temas, até aqui na Câmara Municipal se discute muito a saúde. E eu, pessoalmente, o Noel, eu acho que é uma grande burrice, uma grande sacanagem. Nós não tivemos mais mortes na Covid por conta de um instituto chamado SUS. Fantástico, já ganhou prêmios mundiais. E aí eu pego o vídeo, como eu falei aqui, de um outro vídeo que eu assisti, mas vou falar desse também, de um brasileiro falando da saúde no Brasil e de um americano contestando ele. Sim. O americano falou, você é feliz e não sabe. No americano tem um negócio que é chamado seguro. Sim. Se você não pagar, se tiver tosse aqui e for lá, se você quebrar a mão, sim, você tem que provar que você não pode. Sim. Porque senão você não é atendido. Sim. Você não é permitido a entrar em nenhum hospital americano sem a carteirinha de seguridade, que não é seguridade social. Sim. Entendeu? Aqui no Brasil, o americano veio aqui, o filho dele começou a tossir, muita febre alta, a pessoa falou assim, leva no posto ali, ele falou, não, mas eu não tenho a carteira, leva no posto agora, vamos lá. O menino foi atendido, passou por 2, 3 médicos, fez o raio-x, e ele se coçando, falou, meu Deus, o meu dinheiro vai todo embora. Saiu de lá com um medicamento. E ele não pagou nada. A saúde é universal, era um dos grandes sonhos europeus, eu acho que você como advogado você deve saber, era um sonho europeu de fazer isso, e o Brasil conseguiu fazer. Na área ambiental, então, nós conseguimos votar leis aqui fantásticas. Sim. E razoavelmente essas leis são cumpridas. O problema nosso é o conceito, nós não conseguimos entender conceito. Sim. Nós achamos que nós somos muito, e os nossos legisladores são, vou usar uma expressão um pouco bruta aqui, mas eu acho que é muito burros. Sim. Porque eles garantem coisas que eles sabem que eles não vão poder dar à população. Então a lei garante algo que economicamente não pode se dar. Essas comparações, você veja bem, essas comparações é legal você falar. O sistema de saúde
brasileiro dá de 1000-0 no americano. É o melhor do planeta. É o melhor do planeta, dá de 1000-0 no americano, no europeu, enfim. Tá. Aí você pega a Constituição, que nem você acabou de falar da Constituição, né? O artigo 5º, que tem os direitos fundamentais, que, né, muita gente nem conhece, sim. Né, os direitos que ela tem. Aí você pega a Constituição americana, ela não existe a Constituição física, não é esse calhamaço que você pega, não. Tem as leis e você vai ter que seguir aquelas leis ali. 5 leis fundamentais. Exatamente. Aí você tem um sistema no Brasil e nos Estados Unidos chama-se, o sistema é Civil Law, e no Brasil é Common Law. O que significa isso? O Civil Law, quem edita as leis são juristas, são pessoas especializadas que conhecem da lei e que vão lá e vão editar a lei. E no Brasil não, o sistema Common Law, quem edita a lei é o Tiririca, que é deputado. Não seja preconceituoso, você não é assim, Rodrigo. Não estou sendo preconceituoso, não estou sendo preconceituoso, não. Estou dizendo para você que a pessoa que cria a lei no Brasil, muitas vezes, não sabe nem o que está criando. Você me falou fora aqui sobre um vereador, que eu não vou citar o nome, que falou que, sabe, que... Mas aí a falha não está na lei, né? Aqui pra aí a comparação é injusta. Quando você falou do Tiririca, é bom frisar para quem está nos ouvindo que a figura não é do Tiririca. Um deputado federal não existe ele. Ele tem por trás dele toda uma equipe de pelo menos 17 pessoas, que é aquilo que nós pagamos. Pagamos 17 pessoas para ele. As leis que o Tiririca colocou lá, eu tive, quando teve esse debate, porque eu acho assim, nós vivemos a representatividade. Então eu não posso tirar do analfabeto ou de quem quer que seja ser representado. Não, mas eu não estou dizendo isso. Agora, eu não posso dizer para ele assim que não, você não vai ter representação porque você não tem curso superior, você não pode... Muita gente defende isso. Deveria. E eu não concordo. Eu acho, por quê? Eu porque nessa tecla. Eu acho que quando você chega dentro desses ambientes aí, e outra, não é um tiririca apenas, ele vai entrar num círculo, num grupo de pessoas. Quantos nós temos deputado lá? 500 e uns quebrados, não é isso? Então não é o tiririca que vota uma lei. Ele pode propor uma lei. E tem o voto dele. Mas são metade mais um. Não sei se é essa a regra para votar, para ser aprovada uma lei. Seria para propor a lei. Não, se você for propor, por exemplo, uma PEC, aí você precisa de 3/5 do montante, você precisa passar em 2 casas, você precisa de 2 turnos. Tá vendo como não é? Uma PEC. Como nós somos injustos. Mas para propor uma lei, você vai propor, o que eu estou falando, você propor uma emenda, tá? À Constituição. Uma emenda à Constituição. Mas para você propor uma lei, você tem que ter lá... Você não precisa de 2 casas, que nem eu estou te falando. Sim. Tá? Seria 50% mais 1. Seria absoluta, né? Sim. Então, o que acontece? Eu não estou querendo radicalizar e nem discriminar. Você entendeu? Porque quando a gente faz essa colocação, parece que o culpado são eles. São os analfabetos, são as pessoas que votam. Os tiriricas da vida. São as pessoas que votam. Sim, não. Eu acho que culpados são todos eles, não só o tiririca. O tiririca apresenta uma lei e todos votam. Só que, vou colocar isso aqui para você e você vai me responder. Quantos professores nós temos lá na Câmara hoje? Quantos advogados nós temos hoje na Câmara? São superiores, muito superiores ao tiririca. Se nós temos um tiririca, nós temos quase 20% de advogados. Temos quase 50% de professores. Não, você é bem. Então, veja bem. Você gosta do tiririca. Eu só acho que não quero ser injusto com ele. O que eu quis dizer para você, desculpa, talvez eu posso ter colocado até radicalmente, como você disse, mas assim, quando eu falo tiririca, não estou dizendo a pessoa tiririca, mas sim... Você expressou um perfil. Mas o perfil do tiririca. Sim. Cara, o tiririca, ele é um artista de televisão, renomado, que tem o seu valor e que eu acho, no meio do humor, um dos poucos que me fazem rir. Entendeu? Sim. Ele, o Tom Cavalcante... Alguns, nem todos conseguem fazer
o humor, aquele humor, que nem o humor do Jô Soares era sensacional, Sim. entendeu? São poucos que conseguiam fazer isso. Então eu quero dizer assim, o Tiririca, ele é um cara que me representa fazendo humor, mas não me representa na Câmara de Deputados, porque eu acho que você percebe, o cara fala lá, eu vou votar no Tiririca porque eu não tenho quem votar. Ou peraí, o que você é? Eu sou professor. Tá bom, então eu vou procurar um professor para me representar. Sim. Você está entendendo? Eu sou evangélico, vou procurar um evangélico para representar. Eu tenho um segmento. Sim. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer, quando eu falo isso, não é a pessoa do Tiririca. Teve lá o Dinei, que era jogador do Corinthians, que foi vereador, Sim. o Ademir da Guia. Sim. Esses caras eu jamais votaria, porque eu acho que eu preciso ouvir o que o cara tem para falar da política para saber se ele me representa. Entendeu? Eu não posso votar no cara porque, olha... Da política ou da sociedade? Da sociedade. Então você veja bem, eu não posso votar num cara que tem um slogan que, olha, como é que é, ninguém faz, tá como tá, vota no Tiririca. Sei lá, eu tenho Pior não fica. Pior não fica. Eu não posso concordar com isso, não é? Você está entendendo? Eu não posso. Tem um conceito básico aí, que o senhor, como advogado, o senhor deve entender, que é o conceito da representatividade. Sim. E o direito individual. Eu concordo. Então, eu acho assim, que a representatividade, a democracia só existe com a representatividade. Sim, se não tiver, não existe. Então, eu não posso concordar que uma pessoa tenha que ser de tal segmento para ser representante, meu representante ou de quem quer que seja. O que eu concordo é assim, quanto mais pluralidade nós tiver na Câmara, quanto mais representante de todas as classes sociais, mais as classes sociais, mais a sociedade brasileira estará representada, entendeu? Então, é nesse conceito. Aí... Só que quando nós colocamos como o senhor colocou, se o senhor lembrar que na pandemia nós tivemos várias argumentações era contra nordestino, contra o artista, que o artista não tem importância alguma para a sociedade, que por isso não poderia nem ter voz, nem dizer se ele era da esquerda ou de direita. Nós tivemos representações contra negros, contra japoneses, como homossexuais. Pessoas que achavam que essas pessoas não poderiam ser representadas, porque elas não têm valor na sociedade. E aí eu questiono, eu não posso concordar com isso. Elas fazem parte da sociedade. Veja bem, o que eu quero dizer para você é que as pessoas, que nem todas as pessoas que você falaram, têm um segmento, tem alguém que representa elas. Agora, você veja bem, tem o Tiririca que representa os artistas, Sim. Beleza, tal. A pluralidade que você fala, o que eu quero dizer para você, que com essa pluralidade é que começa a ter leis que não têm eficácia. O cara cria uma lei lá, mas a lei não tem eficácia, porque ninguém segue, ninguém cumpre. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É porque esse conjunto da sociedade que nós criamos, em que nós menosprezamos aqueles que são analfabetos, aqueles que a gente julga que são menos, não é? Mas assim... Aí é essa coisa que acaba fazendo... Né? O nordestino não presta porque é tudo pobre. Eu já ouvi muito isso. Então, assim. Nós temos representações do nordestino, gente muito boa. Sim. Né? Filósofos, pensadores, escritores, não podemos criticar. Nossa, vou falar aqui... Não vou nem falar nomes aqui. Se começar a falar aqui, Caetano Veloso... Não vou falar. Enfim... infinito, é igual falar de negro. Como é que eu posso achar que negro é ruim se a gente tem tantas representações aí, se eles cumprimentam a sociedade, a própria sociedade, a formação da sociedade com valores éticos, religiosos e por aí vai. O preconceito ele está em muitos lugares, né? Sim. Você encontra o preconceito todo dia. Sim. Você sai para trabalhar, você encontra o preconceito na sua frente. Né? Racismo hoje é uma coisa absurda. Você viu lá na Espanha, lá o jogador, lá o Vini Júnior, todos os jogos os caras, sabe, faz um gesto de racismo, um ato de racismo contra o cara. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso... Com o Tiririca? Voltando ao Tiririca lá. É que eu acho que precisava... eu não concordo com tudo que aconteceu em volta dele, com o slogan dele, com... Sabe, deixar como fica, volta no Tiririca, eu não concordo, desculpa. É uma expressão que ele usa, uma expressão que eu também não gosto, mas também não sou contrário, não que eu gosto do Tiririca ou que eu votei no Tiririca, porque eu posso também ter votado ou não. Mas é assim, eu gosto que a representatividade esteja lá. Ele pode até estar lá, ele pode ter como o Marquitos, um monte de
de artistas aí. Que estiveram, alguns estão até, né? Estão até hoje, o Romário, só que eu não votaria no Romário. Eu acho que... Não sei se ele... não sei. A gente simplifica as coisas demais, né? Simplifica as coisas demais. Mas eu acho que esse olhar mais amplo para a sociedade tem que existir. Sim. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando você falou da sua formação, que você, a primeira experiência, não como político, mas em disputar uma eleição, alguma coisa mais ou menos ligada ao político, foi na escola, foi para um grêmio, e lá você notou isso. Aí participou com um rapaz aí para vereador, William Ramos. Aí nesse inteirinho, surgiu os anos 80, eu fui pro rock and roll, né? Eu queria montar uma banda. Queria montar uma banda de rock e tal, juntamos uns colegas lá e ficava lá fazendo barulho, tocando. E foi aquela época de Brasília que veio aquelas bandas todas, né? Sim. Legião Urbana, que na minha concepção foi a maior de todas, Paralamas, enfim, um monte de bandas que surgiu nos anos 80, né? Sim. E aquilo todo jovem, né, mexeu com o jovem. E a gente, vamos fazer uma banda de rock, vamos. E aí você começa a sonhar, né? Você acha que você vai cantar no Chacrinha, você vai cantar no Faustão, enfim. Sei. E aí a gente começou a escrever umas letras e tal. Mas aí foi só aquele auê. Aí nós fomos para a política, que nem você falou aí, que nem você citou aí que eu não falei. E fomos ajudar o William, depois ajudamos ele a prefeito, ganhou. E aí fomos ajudar o Zé Teixeira, ele perdeu para o Cido, né? E aí... Você chegou a ser candidato a vereador? Candidato a vice-prefeito. A vice-prefeito. Eu fui secretário de governo no mandato do Zé Teixeira e eu atendi as pessoas. Eu atendi as pessoas. Secretário de governo. Fazia um trabalho social. As pessoas iam na prefeitura e precisava de arrumar a rua, precisava de um caminhão de terra para poder arrumar lá o terreno, a gente despachava isso, ia até os setores e atendia as pessoas. Essa era a sua vida profissional, econômica e tal. E isso me credibilizou a ser candidato a vice-prefeito. Sim. E aí fui candidato a vice-prefeito, aí perdemos a eleição para o Cido Franco. Para o Cido Franco? Você foi candidato em que chapa? O segundo mandato do Cido Franco. Tá. Perdemos para ele. Foi isso, perdemos para ele. Você era o vice de quem? Do Zeca. Do Zeca. O Zeca era vice do Zé Teixeira. Eu até brincava que eu era o vice do vice. Não servia para nada. Nada. Boa. Mas aí nós perdemos para o Cido Franco. Aí o Cido Franco entrou em janeiro, quando foi em março, 15 de março, salvo engano, ele faleceu. Sim. Aí assumiu o Carlão de um ano, depois de um ano, em março também, dia 30 de março, foi assassinado. E aí toda aquela história que acho que quase todas as pessoas do Rio Grande sabem o que aconteceu depois. Não sabe, né? São fatos. A cidade foi ficando meio que a deriva, eu diria. Eu diria que a cidade... Eu diria que a política no Rio Grande da Serra teve duas coisas importantes. Eu acho que o William Ramos foi, na minha concepção, um dos melhores prefeitos para a época que ele foi prefeito, que existia pouco recurso. Ele fez muita coisa na cidade. Depois o Kiko, que veio, né? O Kiko veio e deu uma guinada em todas essas coisas ruins que aconteceram na cidade, né? Porque nesse inteirinho entre mas antes de chegar o Kiko veio outras coisas. Então, aí foi o que eu estava acabando outras de traumas também. Veio o filho do Cido Franco? Não, veio o Cido Franco. Nós perdemos a eleição para o Cido Franco. Sim. Tá? No segundo mandato. Ele tinha sido o primeiro mandato, aí ele apoiou o Luiz Anastácio e o Zé Teixeira ganhou. Sim. Aí, na eleição que eu fui candidato a vice, o Cido ganhou. Sim. Nós ficamos em segundo lugar, o Pini em terceiro, coisa assim, e o Cido ganhou. Aí o Cido faleceu. Faleceu o Cido, veio o Carlão, foi assassinado. Aí
Teve uma eleição aí atípica. Aí que aconteceu. Aconteceu. Bom, essas coisas até é interessante saber. Os caras assassinaram o Carlão. Sim. Porque não leram a lei. Não leram a lei. Não leram o regimento. E achavam então foi algo envolvido com a política. E achavam que iria assumir o presidente da Câmara, e só que não tinha 2/3 do mandato, e a legislação diz que, pode ser que tenha mudado hoje, mas eu acho que não, que na vacância do prefeito assume o vice. O vice. Na vacância do vice assume o presidente da Câmara. Tá. Só que se não tiver os 2/3 do mandato, se convoca uma nova eleição. Sim. Que foi onde convocaram a eleição atípica. Entendi. Na eleição atípica, o filho do Ciro Franco concorreu. Sim. E ganhou a eleição. Ganhou. Só que aí ele era parente consanguíneo, e a legislação não permitia, porque era o mesmo mandato. Sim. Entendeu? Aí foi cassado. A chapa dele, ele e o vice, foram cassados. Sim. Por causa do parentesco consanguíneo. Eu entendi. Aí entrou o segundo colocado, que foi o Ramon Velasquez. Sim. Aí o Ramon Velasquez ficou 6 meses, aí havia uma evolução do PT em Ribeirão Pires, Mauá, da Marinês. Marinês. Fez um governo, o primeiro governo dela foi excelente. O primeiro e o segundo. O PT sempre faz o primeiro governo, faz excelente, né? Depois é outra conversa. Eu acho que os dois foram fantásticos. Da Marinês? Sim. Eu acho que não foi porque senão ela fazia o sucessor. Não fazia porque... Eu parto do princípio que se você comparar o Kiko aqui, que teve no segundo mandato 88% de intenção de voto, e fez o Maranhão, que ninguém conhecia. Então eu acho que o segundo mandato dela não foi tão bom. Você acha que com a máquina... Eu acho que o segundo mandato dela não foi tão bom quanto o primeiro. Sim. Senão ela faria o sucessor. Né? Eu acho que eu acho que é uma matemática, né? Não sei, o povo não funciona... Não acho não. Porque aqui a gente podia... porque teve o caso do Maranhão aqui também, que não formou, né? Foi a terceira colocada, né? Quem? Ele tinha a máquina e a Marilza não ganhou. Não, então, porque ele não fez um bom governo, o segundo governo. O segundo mandato dele não foi bom. Por isso que ele não elegeu a Marilza. Não, mas se você olhar a reeleição se você olhar os números da votação, você vai ver claramente que os mesmos candidatos tiveram a mesma quantidade de votos, só a condição do terceiro candidato, que teve bem menos, não chegava a 1.000 votos, que eu não me lembro quem era, se era o Cupina, não me lembro quem era. Mas você vai olhar para os números de votos da eleição que elegeu o Claudinho da Geladeira, você fica doido, porque você vê o surgimento de um personagem que tira todos os votos do governo. Ele não tira do opositor, que seria o Claudinho da Geladeira, que estava disputando pela primeira vez. Não, ele tira do governo. Você falou Akira? Isso, o Akira Auriani. Certo. Mas a figura do Akira Auriani aí entra num sentido mais amplo, né? De um estudo mais amplo, né? Mas aí, peraí, você pega o Akira Auriani, tira a máquina, tira voto do governo, porque o perfil deles eram muito parecidos. Sim. E o cara que jamais votaria no Claudinho da Geladeira, nada contra a geladeira, você não pode achar que eu tenho alguma coisa contra a geladeira. Não, você estava junto com ele, você... Não, mas eu não tenho nada contra a geladeira, estou falando isso. Não. Então, assim, você pega... Nem Brastemp, nem Consul, você topa qualquer geladeira. O perfil das pessoas que votaram no Akira Auriani, que não queria o Claudinho. Sim. E não queria também a continuidade do Maranhão, que estava desgastado, eram 16 anos. Sim. Era um império de 16 anos. Sim. Então estava desgastado. Então o que eles fizeram? Votaram no Akira, eles carregaram no Akira. Sim. Não só agora, o Maranhão, como o entorno, né? O que eu quero dizer para você em relação da Marinês aqui é isso. Ela fez um excelente primeiro mandato. Sim. E Rio Grande da Serra descarregou no PT. No PT. Sim. O PT ganhou. Ele ficou os 6 meses da eleição atípica, foi candidato e ganhou, por causa daquele movimento. Mauá, que era o mineiro lá, esqueci o nome dele, e Ribeirão Pires, Diadema, enfim. Então tinha aquele movimento petista. E ganharam a eleição. Com todas as dificuldades, a gente fala que na eleição atípica, por 6 meses, governou o Ramon Velasquez, que esteve aqui, e eu falei para ele que uma das grandes evoluções de mudanças começaram por ele. Porque ele foi a primeira vez que se quebrou um tabu, né? Se pensou a cidade. Ele criou
coisas e movimentos que deram para a cidade um certo estofo, né? Ele criou o primeiro teatro, houve essas coisas que ele fez. Ele criou o primeiro projeto de fazer a Praça da Bíblia, de ter um polo ali, né, entre a igreja e algo assim, que dava uma dimensão mais de cidade. Ele criou os grupos populares, esses grupos populares que foram se organizando depois, vieram junto com ele. Fortaleceu o Claudinho da Geladeira lá naquela associação de bairro dele. Foram 6 meses que, embora ele tenha dito que foi muito pressionado, e foi realmente, até pelo estado que a cidade se sentia, né? Porque nesse entreteiro, mas nós perdemos também o filho do Cido Franco. Nós perdemos ele, que era o grande, que viria para revolucionar e que acabou morrendo. Como ele foi afastado, com certeza ele era a bola da vez numa prova. Sim. E aí nós tínhamos... E que tem uma figura aqui que não dá para comparar com Ribeirão, porque Ribeirão, as famílias... Ribeirão é uma cidade. As famílias tradicionais são muito fortalecidas. Elas são muito fortes, Prisco, Zampol, e vamos citar aí outras famílias, mas são muito fortes, e elas fazem candidatos, não é? Então lá é difícil, porque você sempre vai ter essas figuras para bater. Aqui em Rio Grande, quem conseguiu criar um pouco essa hegemonia foram os Figueiredos, muito fortes, e os Teixeiras. O mais forte é os Teixeiras. E os Francos? Os Francos eu nem coloco assim. Ganharam 2 eleições. Mas eu não sei, eu acho muito fraco, porque a presença deles, mesmo tendo ganho 2 eleições, depois foi... É que morreu. Foi morreu morrendo. O pai, morreu o filho. Sim. Foi ficando uma coisa estranha. Mas assim, eles... E não também... tinham sucessores, né? Mas eu acho que essas 3 famílias fez parte... teve bastante importância na política do Rio Grande. E o Ramon, assim, o problema, eu sempre vejo assim, o problema do prefeito, ele tem que fazer coisas que apareçam, né? Sim. Para agradar os olhos da população. Né? Sim. E coisas sociais, para uma cidade que não está muito adaptada com isso, não tem isso, tem muito pouca coisa social no Rio Grande da Serra. Sim. As pessoas não veem isso. O que você citou do Ramon, poucas pessoas reconhecem isso. Tanto que o PT nunca mais ganhou eleição. Sim. As pessoas... Não, mas aí o PT entra numa espiral negativa aí. Eu sei, mas tudo bem. Mas as pessoas veem o mandato dele, não conseguem ver com esses olhos que você... sim. Aí. Tem que ter a análise estratégica, né? Exatamente. Então, precisa ter a análise estratégica para poder você julgar. Você não pode julgar o cara... olha, pelos olhos dele? Não dá, né? Não é. Então, eu acho que poucas pessoas conseguem fazer essa análise fria da política, de um governo. Sim. Então, tanto que, assim, que nem você falou, ele foi, eu estou te falando, ele foi prefeito para nunca mais. Sim. Porque as pessoas não aceitaram mais o PT em Rio Grande do Sul. Tanto que o Claudinho da Geladeira, para ganhar a eleição, teve que sair do PT. Sim. Senão não ganharia. Mas você não acha que mesmo olhando para o PT aqui, eu já recebi várias pessoas aqui, até o ex-presidente do PT eu recebi aqui. Você não acha que o PT tem uma formação, mesmo com a crise toda, esses 8 anos sendo agredido, batido, pontilhado, xingado de ladrão, diabo a 4, fazendo... Você nota que o país está dividido entre direita e esquerda, sim. Mas a esquerda é sempre o PT, sim. Não é? Embora muita gente queira dizer que o PL é esquerda, mas a gente tem lá o PSDB, todo mundo, né, cutucando ali. Mas você vê que o PT levou esse legado aí. E das discussões... Por que eu falo que a Marinês é importante lá? Porque a Marinês trouxe a discussão de cidade. Sim. Deu vazão para a ECO, que era uma instituição que tinha de meio ambiente, que primeiro era para grupos sociais, para dar... Depois virou para o meio ambiente. Eu não me recordo se foi ela que transformou em instância turística ou foi o... Não, ela começou o processo. Foi o Volpe que sim. concretizou, né? Ela começou, e no mandato dela eles conseguiram trazer. E vou dizer outra coisa para você, pode falar, eu vou usar a entrevista contigo. Não, mas é assim, o Saulo Benevides, fazer um teleférico, um absurdo isso, não é? Sim. Mas imagina se Ribeirão Pires tivesse um teleférico hoje. Ribeirão Pires tem,
Ribeirão Pires é para se pensar. Ribeirão Pires tem um parque oriental. Sim. Maravilhoso. 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 Ribeirão Pires tem a pedra lá do elefante. Sim. Maravilhosa. Ribeirão Pires tem o São José lá, né? São José, né? O Morro São José. Sim. Tem o outro ali quando você vai pega a estrada para ir para Mauá. Sim, tá. Entendi. Tá Pedra do Elefante e tal. Tá saindo um viaduto. Amarelinho, aqueles negócios todos. Tem lá a igreja lá, que tem sempre umas quermesses boas lá. A do Pilar também. Tá meio abandonada, né? Você imagina se tivesse um teleférico. Então, você imagina... Mas, o cara quando fala, vai fazer isso, é louco. Mas hoje eu digo para você, para mim, ele foi visionário. Porque se acontecesse isso, Ribeirão Pires hoje está cheio de turistas e olha... Eu acho assim que nós passamos... Só para entrar nessa conversa e já voltar no que você estava falando, mas são coisas, detalhes que a gente às vezes passa despercebido, né? Sim. Então eu acho que você falou um negócio muito interessante. Hoje o Brasil está dividido. Bolsonaristas e lulistas. Eu não digo nem direita e esquerda. Não é isso? Direita e esquerda. Você entra na rede social, você vê os caras brigando. Sim, direto. Né? Então, sabe, cara, será que essa é a solução do país? Não, mas isso é uma coisa, igual eu falei pra você, antes a gente tava conversando, falou sobre isso, e eu falei pra você que isso não é uma coisa nossa, não é uma coisa do Brasil, isso aí é uma revolução que vem desde 2010, que ela foi crescendo, e que o auge dela foi o Trump. Sim. E o Trump, com todo o poder que ele tem, você não viu o Elon Musk brigando aí com o Lula, com o STF? Então são coisas assim, os caras têm poder, e a tecnologia permite isso, são mundos diferentes. Sim. Mas a gente tem que ver que mesmo em mundos diferentes, você falou do teleférico aí, mas eu diria assim, você já imaginou se nós tivéssemos gente que deixasse a sociedade falar, como o PT deixou lá atrás com a Maria, como o Ramon fez aqui, se esses movimentos fossem mais para perto e se ouvissem. Por exemplo, a ideia de que Rio Grande só tem o meio ambiente para se desenvolver é a ideia da associação comercial, que o Kiko aceitou. Com entrelinhas, com entraves, porque ele tinha um monte de gente velha que continuava batendo nele, que a tecla antiga, para se desenvolver, tinha que ser o Elclor voltar, né? E tinha um presidente bom, eu esqueci o nome dele, que era o presidente da Associação Comercial. Não conheço. O cara que inventou a ACA. Não cheguei a isso, não. Mas vamos lá. Aí, nós estamos num momento, eu ia perguntar para você, mas dado muito tempo que já estamos aqui, já temos mais de 1 hora, legal. Aí eu vou ter que avançar um pouco. Tá bom. Essa vida política sua tomou áreas assim mais impessoais ou pessoais, ou mais público, diria, da eleição do Claudinho de Ajanadeira, que você estava lá, você foi eleito junto com ele, você estava no palanque e tal. Aí, como é que foi essa coisa? Na verdade, a minha popularidade na política do Rio Grande foi quando eu fui secretário do Zé Teixeira. Do Zé Teixeira. Mas não está muito lá atrás, não? Não, eu atendi as pessoas, tal, e aí as pessoas começaram a dar uma certa importância para poder, olha, vamos aqui, tal, me ajuda aqui, vamos coordenar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu comecei a participar. Sim. E fiquei um tempo afastado, e fiquei bastante tempo afastado. E voltei agora para ajudar o Claudinho na Geladeira. Me chamaram lá, vamos participar. E existia o mais do mesmo, vamos dizer assim. A Marilza fazia um programa lá para falar da Covid, a Dayana Franco, que era candidata, ela fazia uma livezinha lá, e eu falei, olha, uma livezinha, força de expressão, live... Sim, com certeza. De repente foi encontrar, ela falou, você falou que a minha live era livezinha? Não, era uma live comum como eram as outras, né? Aí eu e o Wagner, o rapaz que está sempre amigo, está sempre lá em Rio Grande, ele falou, poxa, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu falei, vamos criar um programa aí e tal. Eu falei, vamos fazer um programa de entrevista, né? Entrevista, tal. Não é novidade, mas para Rio Grande era novidade fazer de entrevista. Sim. Tanto que hoje a maioria dos podcasts aí que você pega é de entrevistas, né? Sim. Então, pelo menos uma sementinha nós plantamos lá com o papo reto, né? Sim. E aí a gente começou a fazer as entrevistas.
E aí era plena campanha, né? Uhum. Aí nós demos o nome de Papo Reto e começamos a fazer as entrevistas falando sobre a política da administração, que a gente era a oposição, né? Sim. E apontando as falhas e os erros e propagando a campanha do candidato, que era o Claudinho da Geladeira. E essa live, rapaz, tomou uma proporção assim, incrível. A gente teve lives aí que chegou a 17, 18 mil visualizações. Sim. A gente abria a live e já tinha 60, 80 pessoas. Teve um dia que nós abrimos uma live com 230 pessoas. Uma coisa absurda. Eu nunca vi um negócio desse. Eu quero reclamar aqui que eu sempre mandei assistir quase todos os programas e eu sempre mandei perguntas e nunca me responderam. Então, mas na verdade já era uma coisa pensada. Porque, sim, para eleger, não era para poder... Não dava para poder responder, porque começou a pegar uma certa proporção de muitas perguntas, e era uma coisa amadora, não era uma coisa profissional, que nem é o teu programa. É verdade. Então, era uma coisa amadora, a gente não tinha lá uma tela para poder ler, era muito corrida, a gente perguntava, e o Claudinho da Geladeira, que era a pessoa junto, e mais um entrevistado, o Claudinho da Geladeira falava demais, cara, você tinha que conter ele. Às vezes você tinha que conter, eu pegar a boca, mas era difícil, ele falava muito, tinha muito conteúdo para falar e falava. E aí ficava difícil você responder as questionamentos. Quando você começava a responder, ele já, manda um abraço para fulano, parecia o Maguila, né, o ex-pugilista. Eu me lembro que vocês chamaram muitas pessoas, representantes da sociedade, sim, mas nunca chamaram a associação comercial, né? Porque tinha uma rejeição? Não, isso foi já dentro da prefeitura. Sim. Quando ele assumiu... O Papo Reto continuou. O Papo Reto continuou. Achamos interessante mostrar o que a administração pública estava fazendo. Sim. Entendeu? O mandato dele. Beleza. E quem dava essas coordenadas de quem que ele queria que viesse era o próprio prefeito. Muitas vezes se falava de, olha, vamos trazer tal instituição ou um representante de uma instituição. Não, aqui, trouxe o padre, trouxe o delegado, trouxe... Não, eu me lembro, teve o delegado, teve o gerente da Caixa, teve lá. Acho que sim. Teve várias coisas assim que eu vi que estavam lá. Eu achei até interessante. Porque eu achava que o governo de vocês era um governo de recomposição. Sim. Nós estávamos na pandemia, muitas coisas que eram verdades já não eram mais verdades, já tinham mudado, a economia estava bagunçada, então vocês tinham que fazer um governo, uma gestão que juntasse as coisas para ir tentando repor tudo que se tinha se perdido, ou que se pensava perdido. Porque você veja bem, você derruba um império de 16 anos. Sim. Né? Aí você vem a pandemia. Aí, dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Aí você colocou muito bem, você tinha que repor. Muitas vezes foi discutido isso. Mas o que aconteceu? O cara começou a fazer um governo populista, começou querer mostrar muito, fazer muito videozinho dele, começou a falar umas coisas que não deveria. Você fala o cara ou o prefeito? Talvez a assessoria que estava com ele, que cuidava do marketing dele, não conseguiu cuidar da forma que deveria ser cuidado, entendeu? Aí no meio do caminho nós tivemos aí até acho que eu já te comentei isso fora aí em off, sobre que tivemos um intervir aí que não deu certo, eu fui embora, aí ele continuou lá, depois disso houve o problema da Câmara lá com ele, dos requerimentos que não foram respondidos. Você foi embora logo no começo? Eu acho que fiquei uns 8 meses. 8 meses, quase um ano então. Quase um então ano. quase o primeiro mandato deu o primeiro tempo dele, né? Aí acho que ele ficou 1 ano e meio, acho que não ficou mais que isso. Não, mais que isso não, foi liberando 1 ano, né? Então, aí saímos, aí houve todo a Câmara resolveu caçá-lo, né, por causa dos requerimentos, que na minha concepção, a lei diz isso, não é, responder ao requerimento não é prerrogativa do prefeito, e sim do assessor que ele indica, né? Porém, teve falha dele não olhar, de não querer conferir? Sim. Então, porque nós vivemos num sistema paternalista, né? Sim.
o presidencialismo é paternalista, é o pai que manda. Então o pai é o prefeito, é ele. Você tem que olhar. Então, tudo o que o filho faz, você tem que conferir. Né? Se você tem um secretário lá, não é ele que responde pela pasta. É o prefeito. Tudo é o prefeito. A prerrogativa é do secretário, mas a responsabilidade sempre é do prefeito. Quem vai responder exatamente administrativamente é o prefeito. Essa equipe, como eu costumo dizer que essa equipe se dissolveu, né? A equipe do Claudinho da Geladeira se dissolveu. Porque se teve a sua saída, tive também a saída da Maria José, muito lamentada por mim. Maria José. Teve saída de outras pessoas também, que eu não vou citar nomes, porque não é assim do meu convívio, mas muita gente foi saindo. E teve uma coisa que aconteceu que eu achei super estranho. Um dos motivos assim da eleição dele foi a ida dos Miranda, né? E aí foram saindo. Como é que você explica isso? Aliás, eu errei aqui, não tem nada de Miranda aí. Miranda não, Mendonça. O Israel Mendonça, a família Mendonça, junto com o secretário dele, que ainda é secretário da PEN agora, que né? Da PEN agora, O Gilvan. Então, por aí eu acho que assim, né? Tudo são interesses, né? Na política existem os interesses. Não, na vida. Existem os interesses. Então, quando você compõe uma equipe para poder administrar uma cidade, existem os interesses que você negocia com as pessoas. Isso é fato. Né? Então, isso não é novidade para as pessoas que estão na política, que conhecem a política, ou até mesmo para a população que está vendo ali, olha, o cara virou secretário e tal, mas e aí? Então, houve essa composição. Agora, se cumpriu, né? Se ele cumpriu com eles, isso não posso dizer porque eu não participei dessa conversa, né? É difícil você falar, olha, de repente você pode falar uma coisa aqui e está falando uma coisa que você não tem o conhecimento. Mas, então Ronaldo, não é um fato relevante, marcante até, eu diria, que a dissolução desse grupo, que tem reflexo até hoje aqui, eu perguntei até para uma outra pessoa aqui, que tem reflexos hoje na cidade, é uma coisa tão marcante e tão impactante, não é? Que você nota que tem que ter algum motivo. A gente quer saber qual foi o motivo. Verdade, por que isso começou a se dissolver? Na verdade é assim, no direito existe uma máxima que a gente sempre comenta isso, que o juiz tem juiz que pensa que é Deus. E tem juiz que tem certeza que é Deus. Sim. Né? Então eu acho que isso passou muito pela cabeça do prefeito. Chegou um momento que ele não ouvia ninguém, chegou um momento que ele tinha as convicções dele, que achava que só ele que conhecia de política, chegou um momento que ele sempre se diz que sabia mais do que os outros, que ele tinha ganho a eleição de um empresário, de uma professora, então, ou seja, ele era o cara, né? E a política não é assim, né? Você pode até governar, mas você precisa do legislativo. Se você não tiver o legislativo com você, fica difícil você governar, né? É bom dizer que, embora o sistema seja paternalista, você precisa de uma equipe. Você precisa de uma equipe, você precisa de um grupo. E assim, e uma coisa, eu sempre coloco isso, uma coisa é você fazer campanha política. Outra coisa é você administrar uma cidade. Sim. Né? Porque na campanha política, o mesmo cara, e eu vou falar de novo, eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar, para você não achar que eu estou discriminando. Não discrimino, mas assim, você pega o cara que entrega papel e você ganha a eleição, você precisa ver se aquele cara que entrega papel é qualificado para ter uma determinada função de responsabilidade na administração pública. Você está entendendo? Entendi. Então, e a política e a administração não é igual à campanha. Não. E muitas pessoas, muitos candidatos fazem isso. Olha, o cara me ajudou, tá bom, o cara me ajudou, mas o que ele pode ser útil agora para poder dar continuidade na ajuda dentro da administração? Então, o que você está dizendo é que deu cargos errados aí, cargos sem a devida... Muitos cargos errados. Então, é difícil, né? Aí você acaba pagando por isso, né? Porque se você já não tem a experiência, já não tem o estofo do cara. Tudo bem, foi vereador 3 mandatos, mas ser vereador por 3 mandatos é diferente de se administrar
desculpa, uma cidade. Mas não é estranho que um vereador de 3 mandatos tenha perdido o cargo exatamente pela relação que ele tinha com a Câmara? Com a Câmara, não é estranho isso? Pessoas dentro da prefeitura, junto com ele, batiam no peito que conhecia a cabeça de vereador. Então, eu acho que não conhecia. Acho que não. Ficou provado que não. Não, sim. Porque, como você disse, é muito estranho. Muito. Você ter 3 mandatos vereadores e você perder o seu mandato de prefeito justamente por causa de vereador. Por causa do vereador. Você está entendendo? Uhum. Então é difícil. E perdeu, e não adianta. Aquilo que começa errado... não, peraí, começa errado? Você acha que começou errado? Claro. Aquilo que começa errado, a tendência é acabar muito ruim, né? Uhum. Então é difícil você consertar no meio, é você trocar um pneu do carro com ele andando. Mas aí eu vou usar aqui uma coisa que a gente usa muito no administrativo, que administrar uma empresa no país é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Dadas as dificuldades, dadas as mudanças políticas, dadas as mudanças econômicas, tudo isso é muito prejudicial a tudo que se faz, a um projeto qualquer que você vai fazer. Sim. Bom, cara, foi muito bom te receber. Só para terminar, para falar sobre isso, a administração pública é completamente diferente da privada, entendeu? Ah, sim. Sim, completamente diferente. Na privada, como você acabou de falar, você consegue trocar o pneu do carro andando. Na administração pública, não. Não, né? Na administração pública, você tem que pisar como se estivesse pisando em ovos, porque hoje em dia você pode ser apontado por qualquer erro. Sim. Entendeu? Então e o Tribunal de Contas aponta mesmo. Uhum. Né? Então você tem que prestar conta. A tecnologia, redes sociais, essa coisa mudou muito isso? Não é mudar, não. Isso é Deus a administração pública tem a legislação dela específica que pega isso, entendeu? Que aponta. Tem o Tribunal de Contas, quantos anos que existe o Tribunal de Contas? É um órgão que fiscaliza a administração pública. Então, tecnologia... hoje em dia, é assim, você qualquer coisa que as contas podem não ser aprovadas por qualquer detalhe. Sim. Você está entendendo? Então tem lá as improbidades, enfim. Mas não fica muito difícil para o político ele ser encurralado numa coisa dessa? Ele precisa ser honesto, né? O primórdio para ser um administrador, ele tem que usar honestidade. Um caso que aconteceu aí na Câmara esses dias aí, que ficou escandalizado aí para a cidade inteira, né? Não sei se posso falar. Você tem todo o direito de falar, pode falar. Mas aconteceu num vereador, né? Um vereador ser apontado, saiu nas redes sociais, do empresário, com o vereador, de propina, enfim. Afastaram o vereador. Agora, eu queria saber se os vereadores estão lá, vão caçar esse vereador. Não porque o certo é caçar, não é? O certo seria não caçar, mas abrir pelo menos uma SEI, né? Tentar... Abre a SEI. Abre a SEI e aí eles... Abre a SEI para direcionar o caçamento. Exatamente. Você está entendendo? Mas pelo menos abrir a SEI. Abrir a SEI. Para que ele prove para o eleitorado. Claro, é o direito da ampla defesa, ele tem que ter, né? Eu já conversei aqui com vereadores e a mesma pergunta eu fiz. Por que antes até do roubo que está se falando aí, da propina cobrada, etc e tal, tinha um vereador que falava isso claramente. Ele falava isso, era o Akira do Povo, ele falava, olha, aqui o governo Penha mapeou e dividiu a cidade para vários vereadores, certo? Então estava loteado, cada vereador tinha uma... E tem roubo lá, e ele falou isso... até ofensivamente, porque ele chegou a ofender vereadores, ofender a própria Câmara, xingar a Câmara de corrupto, uma vez só não, várias vezes. Então ele também errou. Mas a Câmara não sentia nem... Como é que eu vou falar aqui? Ela não sentia vontade de caçar ele, mesmo ele desrespeitando, ele xingando, criando brigas, ninguém pensou em caçar ele, sabe por quê? Porque a resposta foi dada por um vereador que esteve aqui, por causa do corporativismo. E eu perguntei para ele, vocês têm forças para tirar um prefeito, mas não conseguem tirar um vereador que tanto quanto o prefeito errou? Tá, isso no caso do Akira do Povo. Da Akira do Povo. Ele falou para mim assim, não, o vereador tem medo.
Tá, então você veja bem. Nós temos lá os 5 princípios fundamentais da administração pública. Sim. Que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, que não é a moral essa que usa na rua, mas essa moral, ela não pode ter... que está expressa na lei, no regimento interno. Exatamente, ela não pode ter ilegalidade, ela não pode ter corrupção, Sim. ela não pode ter nada que desabone a conduta do legislador. Isso. E esse princípio, principalmente esse princípio, ele não está sendo cumprido. Faz tempo, né? Eu estou vendo isso que eu entendo que nesse caso, está ferindo o princípio da moralidade. Sim. Aí você tem a prova de que realmente o que o vereador falou está tudo certo. Mesmo ele sendo mal educado, mesmo ele ter xingado, ele está certo, porque houve essa venda, esse loteamento dos cargos na prefeitura, e que esse vereador, o Tico, no caso aí, ele que tomava conta da secretaria, e ele cobrava corrupção. Essa é a acusação. Mas aí, mesmo com esses fatos todos provados na mídia, e é por isso que eu falei para você, se isso não provoca uma mudança do comportamento ou nas leis. Mesmo assim, com todas as provas colocadas lá, ainda nós tivemos vereadores que se posicionaram no seguinte: não, a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é do Ministério Público. Como é que você entende isso? Não pode ser. Não pode ser. O cara falar um negócio desse não pode ser. Eu risado na cara dele. Falei, pelo amor de Deus, você está no lugar errado. Sim. Porque se existiu a corrupção, se existiu a improbidade administrativa, o que tem que se fazer? Convoca a SEI para ele poder ter o direito à ampla defesa. Da ampla defesa do contraditório e vamos para cima, vamos ver o que vai apurar a SEI. Sim. Porque é uma corrupção. Sim. Então, se você não sequer convoca a SEI, todo mundo é conivente com o que está acontecendo. Então, você acha que essa moralidade toda que teve e essa maioridade que a Câmara teve em votar a cassação do Claudinho da Geladeira não se representou aí na cassação dos dois? Virou eu acho que foi assim, não é o mesmo, a medida e o peso tão contraditório, né? O corporativismo aí falou mais alto. Ficou claro, né? Dentro do que o vereador falou para você aqui. O que ele fala na Câmara, tá? Tudo que ele falou aqui, ele repetiu nas notas taquigráficas. E não só ele, outros também, né? Então, já que se veio da boca do vereador, falar o quê? A gente não precisa nem afirmar isso, mas isso é óbvio, né? Ronaldo, foi um prazer, cara, te ter aqui. Prazer foi. A sua entrevista foi uma das mais longas, mas a gente não podia deixar de falar dessas coisas que são tão importantes e que eu acho que a gente tem que passar a informação correta e que você trabalhou isso aí com astúcia. Obrigado, muito obrigado. E eu vou abrir para você fazer as suas considerações finais, querido. Eu só tenho que agradecer, para mim foi uma honra. Confesso que quando você vai falar, né, expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, já é difícil. E diante de uma pessoa culta, intelectual, que conhece bastante do métier, de vários assuntos, que discute no sentido do debate, isso se torna ainda mais... Que isso? A gente fica mais assim, fica nervoso. Mas eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Eu já te disse isso, vou repetir aqui ao vivo, aqui nesse programa, que eu já assisti vários programas, várias entrevistas, tem um monte de pessoas fazendo isso em Rio Grande da Serra, mas assim, profissional, sério, imparcial, assim, que de você, aqui você tuca mesmo, você puxa, você fala o que pensa, você não é aquela pessoa que concorda com o que o entrevistado está falando, você questiona, você tem a sua opinião, isso é importante para o ser humano, colocar sempre a opinião dela, né? E por mais que haja a discordância, mas é tudo no sentido do conhecimento, né? Das pessoas agregando mais conhecimento. Vamos enriquecer isso aí. Exatamente. Então eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Doeu? Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.